sobre a atuação do Ministério Público no Brasil, explicando como essa instituição surgiu, como a Constituição Federal de 1988 transformou completamente o seu papel e como o Código de Processo Civil define suas funções dentro do sistema jurídico brasileiro. O Ministério Público possui origens antigas ligadas à ideia de representantes responsáveis por fiscalizar o cumprimento das leis. No Brasil, ele já existia antes da Constituição de 1988, mas não tinha autonomia real. Durante muito tempo, o Ministério Público esteve muito ligado ao Poder Executivo e não possuía a independência necessária para atuar de forma livre em defesa da sociedade. Foi somente com a Constituição Federal de 1988 que o Ministério Público passou a existir da forma como conhecemos hoje. A Constituição estruturou o MP como uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Define que o Ministério Público é responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Quando o Ministério Público foi desenhado em 1988, lá atrás, um pouquinho antes de 88, quando nasce a Lei da Ação Civil Pública e quando nascem os primeiros regramentos de uma nova instituição, que não era apenas uma instituição que cuidava da persecução penal, quando se desenhava essa instituição que olha para direitos diferentes, direitos, macrodireitos, né? Nós passamos a defender, né, os direitos fundamentais sociais. Quando se trata de direitos fundamentais sociais, você vai ter um universo muito mais bem definido do que seja esse horizonte do Ministério Público. Porque aí a gente vai estar tratando lá do artigo 7º, 6º, 7º, 8º e alguma coisa no 5º da Constituição Federal, de forma bem aberta, mas você vai ter condutos bem definidos. Todos esses direitos relacionados à cidadania têm relação com direitos fundamentais sociais e estão sob a guarida do Ministério Público. Então, quando a gente fala de regime democrático, a gente fala de eleições, a gente fala de candidaturas, a gente fala de impugnações, mas a gente fala também de educação, a gente também fala de infância e juventude, a gente também fala de saúde, a gente fala de outros direitos que vão possibilitar à população que eles votem com qualidade. Né? Nós somos os guardiões também dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, dos direitos sociais e dos direitos individuais indisponíveis. Aí a gente vai lá para a Constituição Federal e tem aquele elenco, né? Não resta a menor dúvida. E, além disso, a gente guarnece a ordem jurídica, ou seja, a gente zela para que a ordem jurídica continue nos quadros da Constituição. É um fiscal, né? Talvez, quando tu fales em fiscal, quando a gente fala em ordem jurídica, eu não diria só fiscal, porque a gente tem todas as ações diretas de inconstitucionalidade de leis estaduais em face da Constituição Estadual, que também tratam de zelar por uma ordem jurídica íntegra, né? Então, esse conjunto de coisas, agora bem definido, né? Agora não só interesse público, mas esse conjunto de coisas bem definido é aquilo que o Ministério Público se propõe a fazer. É fundamental abrir essa perspectiva trazida pela Procuradora. Ao explicar que o Ministério Público ele não está mais restrito em ser uma parte do processo, quando ele age a favor de uma defesa ou de uma acusação, e quando não se é parte, que ele é um fiscal do ordenamento, o Ministério Público agora ele também é um guardião do princípio ativo da Constituição, que são os direitos de cada cidadão. Ao se subrogar desse direito de questionar a integridade de uma lei, que ele faz isso por meio de um controle de inconstitucionalidade, ele não está mais tratando de uma justiça individual, e sim de uma justiça coletiva, pois ao questionar uma lei, não se trata mais sobre um caso isolado. O Ministério Público garante que a correção beneficie toda uma sociedade quando o mérito for conhecido e procedente. Outro ponto importante é o artigo 181 do Código de Processo Civil, que trata da responsabilidade civil do membro do Ministério Público. Esse artigo prevê que o promotor pode responder regressivamente em casos de dolo ou fraude, ou seja, quando age intencionalmente da forma ilícita. Porém, a própria estrutura do Ministério Público
busca garantir segurança jurídica para que os membros possam atuar com firmeza, sem medo de perseguições indevidas. Nós temos a Procuradoria-Geral de Justiça, um grande guarda-chuva, e dentro da Procuradoria-Geral de Justiça, vários órgãos que compõem essa administração superior do Ministério Público. Dentre eles, nós temos a Corregedoria-Geral do Ministério Público. Hoje ela é comandada por uma mulher também. Enfim, então, a Corregedoria é a instituição dentro do Ministério Público, dentro dessa administração superior, a cuidar dos casos de desvios, dos casos de práticas funcionais que violam dispositivos da nossa lei, a cuidar da orientação dos promotores, porque a Corregedoria também faz a orientação dos promotores. Mas a outra face da tua pergunta, para mim, é a mais interessante, é como contrastar isso tudo aqui, toda essa questão da punição e de manter a ordem dentro da instituição, com a liberdade de atuar e com a independência para atuar. De outro lado, os promotores de justiça, promotores, promotoras, procuradores e procuradoras, têm independência funcional. O que significa isso? Lá na promotoria dele, a atuação dele é baseada no respeito à lei, às leis do país e à Constituição. E é baseado exatamente nisso que ele vai pautar a sua atuação. Se ele desbordar da lei ou da Constituição, ele vai responder à Corregedoria, né? Mas, nos limites da lei e da Constituição, ele é independente funcionalmente. Portanto, ele respeita apenas a consciência dele e as leis e a Constituição do país. Isso é importantíssimo, porque garante que nenhum promotor ou promotora tenha influência externa na sua atuação. Tem liberdade constitucional para atuar. Além disso, a Constituição garantiu a autonomia funcional, administrativa e financeira ao Ministério Público, permitindo que promotores e procuradores atuem com independência sem interferência política. Essa independência funcional é um dos pilares mais importantes da instituição. Bom, a Constituição brasileira prevê que o Ministério Público é uma instituição autônoma, né, e tem autonomia administrativa e financeira. Isso significa dizer que nós recebemos, eu não peço dinheiro ao governador, eu tenho uma parte, um percentual, a instituição tem um percentual da receita estadual todo ano. Tem um percentual definido e esse percentual é transferido para o Ministério Público e com esses recursos a gente faz a gestão administrativa. Isso é importante porque nos torna independentes dos demais poderes, nos torna autônomos e sem relações que poderiam constranger essa liberdade. Portanto, podemos concluir que o Ministério Público possui papel fundamental na democracia brasileira. A Constituição Federal de 1988 fortaleceu a sua autonomia e ampliou suas funções, enquanto o Código de Processo Civil regulamentou sua atuação nos processos judiciais. Atualmente, o Ministério Público atua não apenas na fiscalização da lei, mas também na defesa da sociedade, dos direitos fundamentais e do próprio regime democrático. Ana, primeiro, seja generosa consigo mesma, sejam generosos com vocês, né? Acreditem nos sonhos, planejem, mas não se martirizem, né? Deem tempo ao tempo. A geração de vocês é uma geração do clique. Vocês têm o mundo inteiro na palma da mão e se a internet demora 3 segundos a mais do que o ordinário, a internet está horrível, demorou muito. Então, a aceleração é uma característica geracional de vocês. Deem um passo para trás e sejam gentis com o processo. Gostem do processo, abracem o processo como uma caminhada, como uma construção, como um processo de construção. Se ele vira uma tortura, o processo vira uma coisa ruim e a vida fica muito ruim. Então,
Se eu fosse dar um conselho, se apaixonem pelo processo de construção desses profissionais que vocês serão lá na frente. Gostem de aprender, gostem de futucar, de descobrir coisas novas, de participar de grupos de pesquisa, de perguntar para autoridades, de fazer entrevistas, escrevam artigos, né? Se permitam a formação que vai conduzir vocês aos projetos que vocês têm lá na frente, né? Curtam esse momento. Esse é um momento de lapidação do profissional. Se vocês já estão aqui nesse momento, dizendo, meu Deus, eu fui mal nessa prova, nunca mais eu vou passar no concurso para promotor de justiça, não sei nada disso, você abreviou muito o caminho, né? Retoma a matéria, entra no grupo de pesquisa relativa à área, vai estudar mais a fundo aquilo, vai conhecer outras visões sobre aquilo que tu estás estudando. Tenho certeza que essa paixão pelo direito vai levar vocês a uma formação adequada. E aí, o resto é consequência.